Feliz sábado a todos os irmãos. É um prazer estar aqui na casa do Senhor e também uma grande responsabilidade poder ministrar da palavra com os irmãos nesta noite. Agradeço ao pastor Elias por ter nos feito o convite, que essas palavras que a palavra de Deus nos trará possam ficar guardadas em nossos corações. Também quero cumprimentar nosso querido internauta que nos acompanha pela internet. Seja bem-vindo e deixemos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Quero mandar lembranças à minha esposa que está assistindo, também a Cidinha, a Geni, o Saulo, que são pessoas que frequentam conosco e que também estão nos assistindo nesta noite. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, última parte. Verso 4. Primeira parte, perdão. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução. Não há como nós falarmos de Páscoa sem voltarmos a alguns milhares de anos atrás e entender quando ela foi instituída. O povo de Israel estava no Egito e passara lá alguns anos. Se levantou um rei que não conhecia a José e começou agora a escravizar o povo de Deus. Deus então, para tirar o povo daquela escravidão, chama um homem chamado Moisés. Moisés chega até o faraó e fala: deixa-me o povo ir para que nós possamos adorar ao Senhor. O quê? Vocês querem adorar o Senhor? Vocês estão tendo muito tempo ocioso, vocês não estão tendo trabalho, acrescentou a carga horária de trabalho deles. Deixe-me abrir um parênteses aqui e lhe falar algo. Todas as vezes que eu e você tentarmos nos libertar de uma escravidão, de um pecado, tentarmos nos libertar de um vício, Satanás colocará em nossa vida muito mais ocupações do que nós temos. Tentará desviar o foco de vencermos o pecado, colocará, alguma coisa irá quebrar, alguma coisa você vai ter que ganhar mais dinheiro, alguma preocupação na família, para que você não se preocupe com o essencial, que é vencer o pecado. Faraó deixou o povo ir na primeira vez, sim ou não? Veio quantas pragas? 10 pragas. Mais uma coisa, Satanás não te deixará facilmente. Satanás não brinca em serviço. Quando uma alma, quando alguém quer decidir fazer a sua vontade, ele coloca 1000 empecilhos. Assim, também Faraó colocou vários empecilhos para que o povo não pudesse ir embora. Antes de nos batizarmos, há muitos empecilhos. Satanás coloca um problema aqui, outro problema lá, e nós ficamos pensando: será que eu tomo a decisão? Será que eu vou? Mas deixe-me dizer que depois do batismo as coisas não melhoram. Satanás continua nos tentando todos os dias. Como que o povo de Israel saiu daquela escravidão? Somente com a intervenção divina. Nós só conseguiremos vencer o pecado com a intervenção divina. Enquanto eu, Fábio, ou você tentar vencer o pecado com nossas próprias forças, nós não conseguiremos. Somente com a intervenção divina. E eu quero declarar, eu quero afirmar para você nesta noite, que o mesmo Deus
que tirou o povo de Israel do Egito, é o Deus que pode libertar você de qualquer pecado. É o Deus que pode fazer o mar vermelho se abrir para que possa libertar você. Quantas pragas foram? 10. Vamos nos deter apenas na última, que foi o momento onde a Páscoa fora instituída. A última praga consistia em: quem não tivesse nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, o anjo passaria à meia-noite e o filho primogênito daquela casa seria morto. Na história bíblica e no Antigo Testamento, o filho primogênito era o filho mais importante. Na Bíblia, ele assumia algumas responsabilidades. O sacerdócio, ele também tinha a porção dobrada de todos os bens do pai e poderia participar da linhagem do Salvador. Numa dinastia, o filho primogênito era aquele que sucederia o trono quando o pai morresse. Para os egípcios isso tinha uma grande importância, porque eles queriam ter a linhagem daquela família para sempre. Antes que o anjo passasse, o Senhor chamou a Moisés e Arão e falou: esse mês vos será o primeiro mês, será chamado Nissan. Aos 10 desse mês, no dia 10, vocês vão pegar um cordeiro, cada um de acordo com o número da sua casa, e vão separar esse cordeiro, vão tirar ele do meio dos outros. No dia 14, ao pôr do sol, vocês vão imolar esse cordeiro. O sangue deverá ser passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo viesse e aquela casa tivesse aquele sinal, o anjo da morte não mataria aquele primogênito. E assim foi feito. A carne do cordeiro deveria ser assada e comida à noite, porque isso também simbolizava o momento em que eles seriam libertos, à noite. Também deveria ser comida com pães asmos e ervas amargas. Vamos falar nisso amanhã. Algo aqui para nós aprendermos. A palavra Páscoa significa passar por cima, passar por alto. Quando o anjo visse aquele sinal, ele ia passar por cima. Assim também, irmãos, todos nós que aceitarmos o sangue de Cristo em nossa vida para cobrir os nossos pecados, no juízo investigativo que está acontecendo, aqueles que tiverem aceitado o sangue de Cristo, o que vai acontecer? O perdão de Cristo cobrirá os nossos pecados. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 17, peço a algum irmão para ler para nós, Colossenses capítulo 2, verso 17. Pode. Porque tudo isso tem sido sopro das coisas que hão de vir, porém o corpo é de Cristo. Muito bem. A Bíblia nos declara que essas festividades eram o quê? Sombras do que viriam, mas o corpo é de Cristo. Em outras versões, a realidade é Cristo. No primeiro mês do ano, exatamente na época da Páscoa, Jesus se reúne numa quinta-feira para assim ministrar a Páscoa, só que ele institui a Santa Ceia. Depois de cear com seus discípulos, ele sai e vai vagarosamente
até o Getsêmane. Jesus está animado, exortando, ensinando os seus discípulos. Naquela noite, a lua estava cheia, o céu sem nuvens. A cidade já se calara, pois todos os trabalhos foram encerrados. E Jesus, animosamente, dá instruções aos seus discípulos. Quando chega perto do jardim, Jesus então se cala e fica em silêncio. Ao chegar no jardim, os discípulos notam a mudança que houve no comportamento de Cristo. Eles não perguntam o que aconteceu. Naquele momento, o meu e o seu pecado estavam sendo colocados em cima de Cristo. Ele estava sentindo a dor da separação do Pai. O pecado do mundo todo estava lhe pesando. Temia ele que, nessa probante hora, a sua natureza humana não suportaria tamanho fardo. Agora, ele estava sendo colocado como um dos transgressores. Chegou o momento em que deveria separar-se completamente do seu Pai. Quando chegara no Getsêmane, Jesus estava cambaleando. Por 2 vezes, os seus discípulos tiveram que o segurar, porque senão ele teria caído no solo. Ao entrar no horto, ele deixa os seus discípulos em um lugar que era de costume eles realizarem orações, e chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pediu aos discípulos que orassem por si e por ele. Os 3 discípulos entram mais adiante com ele no horto. Esses 3 discípulos eram os 3 discípulos mais íntimos de Cristo. E algo me chama a atenção, porque eles eram os discípulos mais íntimos de Cristo. Será que eu e você somos íntimos de Cristo? Será que se Jesus estivesse no nosso meio, e ele fosse orar, ele nos chamaria nós para que pudéssemos acompanhá-lo? Faço uma pergunta aos irmãos: quando é que conhecemos melhor o nosso cônjuge? No namoro ou no casamento? Não ouvi a resposta? No casamento. Por quê? No namoro, a gente namora 1 hora, liga, vê na casa dos pais. Mas no casamento começa a conviver como? Todos os dias, dia e noite. Quando a Bíblia fala de intimidade, quando a Bíblia fala em conhecer, ela está falando nesse sentido. Cristo fala, orai sem cessar. A intimidade que eu tenho para com Deus precisa ser a mesma que eu tenho para com a minha esposa. Com o passar dos anos, o marido e a esposa, só de olhar nos olhos, sabe o que o outro está precisando, se ele está bem ou está mal. Será que eu e você temos sido íntimos de Jesus? Será que em nossa vida cotidiana nós temos separado tempo e não somente na palavra de Deus, quando vamos trabalhar, levamos assim as reflexões de Cristo em nossa mente? É algo para se pensar. De 12, nesse momento só haviam 11, porque Judas tinha ido o trair. Apenas 3 eram íntimos de Jesus. Eles contemplaram Cristo no Monte da Transfiguração, e agora também compartilhariam do momento da sua agonia. Cristo muitas vezes tinha orado por eles e intercedido por eles,
Agora chegou a eles e disse: ficai aqui e velai comigo. Afastou a um momento deles que podiam ver e também ouvir. Cada vez o peso do pecado e a angústia de Cristo aumentara. Ele caiu no chão para orar e sentiu que a separação dele com o Pai se tornara um abismo tão largo, tão profundo, tão negro, que o seu espírito tremeu perante o que lhe estava por vir. Cristo, nesse momento, não poderia usar a natureza divina para enfrentar a última e grande luta. Sabia que o tentador dos homens, o enganador, a serpente, logo iria aparecer. Durante a sua vida, Cristo não temeu enfrentar Satanás, porque ele sabia que o Pai estava com ele. Mas agora, com a natureza humana, distante do Pai, ele teria que enfrentar Satanás. No deserto da tentação, o jogo estava da raça humana, a raça humana estava em jogo, o destino da raça humana estava em jogo. Cristo saíra vitorioso. Agora, nesse momento, se ele também não vencesse, o reino deste mundo seria entregue completamente nas mãos de Satanás. E se Cristo vencesse, Satanás, uma vez por todas, seria esmagado e expulso. Satanás, então, se apresenta a Cristo e começa, então, a dizer: olha, se você tomar o pecado do homem sobre si, você será considerado um transgressor. O Pai reconhecerá você como um pecador e você então será do meu reino. Você se separará para sempre do Pai. Perguntou mais a Cristo o que ele ganharia em morrer pelo homem. No deserto da tentação, Satanás apresentou para Jesus o mundo na sua beleza. Agora ele apresenta a Cristo o que de mais ruim e feio existia no mundo. Aponta-lhe a nação que ele tirara do Egito, que ele tanto amara, que ele tanto cuidara. As outras nações eram pagãs, a nação que obedecia a Deus era aquela nação. É claro que alguns judeus foram espalhados por algumas partes. Eu falo, a nação da qual você escolheu, ela te rejeitou. Ela procura matar-te. Os seus discípulos, um deles é traidor. O teu discípulo que é mais zeloso, há de te negar. Todos vão te abandonar. Por que você vai morrer pelo homem? Cristo então repeliu esses pensamentos com todo o seu ser. Os pecados do mundo estavam cada vez mais pesando sobre si. A ira de Deus pairava sobre ele. Pegou-se ao solo frio, como não querendo se separar do Pai, mas cada vez ele sentia que o Pai estava mais distante. Então rompe o brado: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Logo em seguida, ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. O coração humano, quando está aflito, quando está em agonia, ele precisa de simpatia,
ele precisa ver que alguém se importa com ele, ele precisa ouvir alguma palavra de conforto. E foi nesse intuito que Cristo se levanta e vai ter com os discípulos, esperando que eles estivessem orando por ele. Quantas noites que Cristo passara velando pelos discípulos, orando por eles, e agora esperava-lhes que eles também estivessem orando por ele. Durante esse caminho, foi tentado a deixar o homem a pagar o preço do seu próprio pecado. Cristo poderia desistir, ele não tinha ido longe demais. Se ele quisesse voltar e deixar o homem pagar pela sua consequência do pecado, ele poderia. Chegou aonde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. Eles tinham orado a princípio, enquanto Cristo gemia pelo peso do pecado, mas depois um topor os envolveu e eles assim dormiram. Se fora feita a pergunta para Tiago e João, nesse momento, podereis beber do cálice que eu beberei? Eles não teriam respondido, podemos. Jesus então olhou para Pedro e perguntou, por que dormes? Vigiai e orai. Jesus nesse momento temeu que os seus discípulos pudessem assim não passar pela prova de sua morte. Ele não os reprovou, mas os advertiu, orai e vigiai, para que não entre em tentação. Novamente angustiado, os deixa ali e volta para o seu lugar de oração. Quando se curva, a sua angústia, a sua agonia era tanta que gotas de suor de sangue começaram a descer do seu rosto. O cipreste e a palmeira foram testemunhas da angústia. O orvalho das plantas caíam sobre ele, como se toda a natureza chorasse pelo seu Criador. Ele estava agoniado. Durante o seu ministério foram como um cipreste, uma madeira firme, mas agora, pelo meu e pelo seu pecado, estava como uma cana esmagada. E novamente clama ao Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Os discípulos ouviram quando ele disse isso e foram até ele para que o pudessem confortar, mas Cristo falou, olha, continuem orando. E quando Cristo vai ter novamente com eles, como que Cristo os encontra? Dormindo. Eles foram acordados pela presença do Senhor, mas quando eles olharam aquele rosto de Cristo, ensanguentado e em agonia, eles não tiveram reação, eles não tiveram palavras para falar com o Salvador. Voltou então Cristo para o seu lugar. Caindo por terra, o Filho de Deus tremia naquela probante hora. Muito tempo intercedera pelos homens. Agora ele sentira a necessidade de um intercessor. A balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo poderia recusar, ainda não havia ido longe demais, e pela terceira vez ora, meu Pai,
se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Por 3 vezes, a natureza humana de Cristo recuou à morte. Por 3 vezes, Cristo temeu morrer e se separar eternamente do Pai. Mas então, ele começa a sentir o peso do pecado, quão negro é o pecado, quão distante o pecado nos leva de Deus. Vem em sua mente a história da raça humana, vê os transgressores da lei, deixado a perecer, vê que o homem no pecado é uma miséria, então toma uma grande e a mais importante decisão: salvarei o homem, custe o que custar. Aceita o seu batismo de sangue, e agora pela sua vida, aceita dá-la, para que milhares de pessoas possam ganhar a vida eterna. Deixa o céu puro de felicidade, aonde era adorado, e decide morrer por uma raça que escolheu pecar. Nesse momento, os anjos do céu olharam para aquela cena, anjos de Satanás rodeavam a Cristo, querendo que ele assim pudesse desistir. O mundo todo, os planetas, os agentes de Satanás, todos estavam à espera para ver qual era a resposta que o Pai daria às 3 orações consecutivas que Cristo fizera. No momento em que havia mais tensão, no momento em que Cristo estava mais triste, abriu-se o céu e veio um anjo que estava na presença do Pai até Cristo. Esse anjo substituíra Satanás, foi o anjo que substituíra Satanás. Saíra da presença do Pai, não para tirar de Cristo o cálice que devia beber, mas para poder, assim, encorajá-lo a morrer pelo homem. O Pai, o coração do Pai, também sofrera grandemente com o sofrimento de seu filho. Para o Pai abandoná-lo, tirar os seus raios de luz, tirar os seus raios de amor, também foi uma dor imensa. Então aquele anjo chega para Jesus e diz: o Pai é maior do que Satanás. Não se preocupe, se você morrer pelo homem, o Pai vai assim banir por vez Satanás. Os anjos então olharam aquela cena e o anjo ainda continuou a dizer: muitas almas, muitas pessoas vão se salvar pelo seu sacrifício. No final, você verá a recompensa do seu sacrifício, os frutos, e ficará satisfeito. Cristo então se encoraja. Anjos de luz, nesse momento, vêm e adoram a Cristo. Os discípulos acordam com aquela cena de brilho, olham para Cristo, vendo ele ser adorado, vendo um anjo consolando, lembram do momento da transfiguração que tiveram, da glória de Cristo, mas o topor deles era tão grande que eles voltaram a dormir novamente. A agonia de Cristo não cessou, mas a depressão e o desânimo foram embora. E agora o seu rosto, o seu semblante estava calmo, ele estava fortalecido, saiu em paz.
uma paz celestial pousava sobre Cristo. Suportou o que ninguém suportara. Experimentou a morte por todos os homens. A morte do lago de fogo, que ainda irá acontecer. Cristo já passou por ela, para que eu e você não pudéssemos passar por essa morte. Voltando-se aos discípulos que dormia, disse ele: dormi agora, porque é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Quando ele acaba de dizer isso, houve então o barulho da turba de romanos junto com Judas para vir prendê-lo. E ele se adianta e diz a eles: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. E ele diz: sou eu. Aquele anjo que viera da presença dos céus se irrompe, se coloca no meio entre Cristo e a turba. Aquela turba cai como morta, o rosto de Cristo brilha, e eles veem, mas eles não acordam para ver que aquele é o Filho de Deus. O anjo sai, o brilho de Cristo some, e eles novamente se levantam, e Cristo pergunta novamente: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. E Cristo então entrega as suas mãos para que eles pudessem o amarrar e levar preso, ser levado preso. Os discípulos ficam inconformados. Eles creem que novamente o poder de Deus se manifestará e impedirá que Cristo seja levado para ser crucificado. Ficam escandalizados com Cristo se entregando para ser morto, para ser julgado. Mas Cristo já os avisara: nesta noite todos vós se escandalizarão em mim. Esperaram algum milagre de Cristo para se soltar daquelas amarras, mas não houve. Então Pedro sugeriu: fujamos todos nós, antes que nós sejamos também levados com ele. Irmãos, aqui nos mostra grandes lições. Toda essa agonia, toda essa angústia, toda essa separação do Pai, Cristo sofreu por mim e por você. Ninguém que está aqui nessa noite nunca passou por angústia tal, nunca passou por sofrimento tal como o que Cristo passara naquela noite. Muitos de nós somos como os discípulos. Os discípulos esperavam que o reino de Cristo seria nesse mundo, que eles venceriam os romanos e eles teriam assim um reino de glória. Muitos vêm à igreja acreditando que ao virem aqui terão prosperidade, terão carro, terão casa e vão ter uma vida de sucesso nesse mundo. Estão como os discípulos, enganados. Cristo não veio aqui para nos dar a glória desse mundo. Cristo veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Mas muitos querem a glória deste mundo. Muitos de nós também somos como os discípulos. Temos a verdade, sabemos que Cristo em breve voltará, sabemos que precisamos mudar a nossa vida, mas como estamos? Dormindo. Num sono pesado, não reagimos. Lembramos de alguns momentos, como os discípulos lembraram do Monte da Transfiguração, criam que Jesus era realmente o Messias, mas quando não é realizado na vida espiritual aquilo que nós esperamos, muitas vezes nós fugimos. Qual dessas situações eu e você nos encontramos?
Por que nós procuramos a Cristo? Nós queremos os reinos desse mundo, a glória, conhecemos a Ele, vivemos com Ele, mas estamos dormindo. Onde eu e você está? Eu quero dizer para você nesta noite, que não importa se você está dormindo, se você está querendo os bens desta terra, Cristo morreu para perdoar os meus e os seus pecados. Isso que mais importa. O reino desse mundo é de Satanás. Ele nos promete livrar daqui e nos levar para o céu, e depois restaurar essa terra, porque nada de bom aqui, não há nada de bom aqui neste mundo. E muitas vezes, irmãos, nós somos como escravos, como o povo do Egito. Ficamos ali enredados pelas tentações de Satanás, ficamos perdendo tempo com coisas supérfluas, mas não nos preparamos para a grande volta de Jesus. Naquela noite, quando o anjo chegou para consolar Jesus, ele disse o seguinte: você verá o fruto do seu sacrifício e ficará como? Satisfeito. O batismo, irmãos, é uma declaração pública de que nós realmente aceitamos a Cristo. Nesta noite, eu quero propor para vocês uma renovação da aceitação com Cristo. Às vezes você já aceitou a Cristo, às vezes você já está na igreja, mas de vez em quando ainda cochilando. Às vezes perdeu aquele primeiro amor que, quando aceitara a palavra, levara para todo mundo esse amor que Cristo fizera por nós, e agora você esfriou. Vamos fazer uma demonstração de amor para com o nosso Deus. Vamos renovar os nossos votos para com Ele. Vamos assim nos entregar a Cristo novamente, para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, e nós vamos cantar o hino A Jesus Seguir-te Quero. Aqueles irmãos que quiserem renovar os seus votos com Deus, que às vezes estão dormindo, ou que já estiveram com uma espiritualidade maior, que já estiveram mais perto de Cristo e hoje se afastaram, vamos nos entregar ao Senhor novamente essa manhã. Eu quero convidar você aqui à frente. O pastor Elias realizará uma oração por você. E como testemunha daquele dia que o anjo falou: olha, você vai ver as almas e ficará satisfeito. Nos entreguemos a Cristo de todo o nosso coração. E você que está em casa, que não pode se dirigir até o altar do Senhor, que você fique em pé na sua casa, como uma atitude de demonstração de uma entrega completa a Cristo.